pecado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar. Hoje e vida no futuro, podemos alcançar. (422) Irei eu para a linda cidade. Vamos cantar. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem tua glória ofuscar. Do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar, irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de toda a cidade. A Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando meu Senhor rodeados de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ver. O céu nunca vai se romper, jamais viverei em pobreza, aflito do meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderes da cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. O céu tem muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando meu Senhor rodeados de grande esplendor. O céu público é banido, enterros não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quadrados por Deus espalhados, do céu para sempre a mulher. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando meu Senhor
linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que doce meu Senhor, rodeado de grandes. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, vamos ler como nosso costume. Abram, por gentileza, as vossas Bíblias sagradas e leiamos. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, diz assim: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das vossas próprias concupiscências, que guerreiam nos vossos membros? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes ou gastardes em vossos próprios deleites ou prazeres. Ou pensam vocês que a Escritura diz em vão: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Estais aflitos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é mais um cumpridor da lei, mas juiz. E agora vocês que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos lucro. Mas antes vocês deviam dizer: se o Senhor quiser e estivermos vivos, faremos isto ou aquilo. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Presbítero Fábio, orando ao Senhor, agradecendo pela leitura da palavra. A paz do Senhor, irmãos. Querido Deus, te dou graça nessa noite pela tua palavra. Te dou graça, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Ó Pai, que nesta noite aqui está reunido
Pai, também te peço, Senhor, continue clareando a mente do teu filho, que irá ministrar a tua palavra no nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, produza em nós o suficiente para permanecermos na tua presença. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Queridos, assentai-vos por gentileza. Nós estamos nesse mês de setembro falando sobre a que distância estamos de Deus, trazendo uma reflexão sobre a nossa conduta e sensibilidade espiritual em relação à nossa vida prática cristã. Eu sempre entendo, digo e prego que as nossas mensagens, os nossos sermões devem ser básicos de ensinamentos para o cotidiano. Aprender a teologia mais profunda é importante, mas para a vida da igreja isso tem pouco sentido, pouco significado. Nós precisamos aprender como viver dia a dia na presença do Senhor, como fazer aquilo que agrada a Deus, como estar servindo ao Senhor com fidelidade. Isso é mais importante do que os conceitos e preceitos teológicos apresentados a nós. E nós estamos falando sobre esse tópico, a que distância estamos de Deus, com o objetivo de termos uma percepção real da nossa convivência com o Senhor. Nós falamos na primeira semana sobre a falsa percepção da realidade. E nós discorremos aqui sobre 3 tópicos importantes. O primeiro foi a miragem teológica. Às vezes a gente pensa que sabe muito acerca de Deus, nos colocamos como doutores em Deus, quando na verdade estamos muito aquém do saber. Falamos também sobre a visão distorcida da realidade. É aquilo que a gente pensa que sabe, acha que tem, pensa que tem, quando na verdade não temos. E o último tópico foi chegando perto de Deus. Isso na primeira semana. Alguns de vocês estiveram aqui na primeira semana. Na segunda semana nós falamos sobre a distância que não é percebida. E aqui nós trabalhamos muito a questão da sensibilidade. E nós falamos sobre os 3 tópicos, vocês vão se lembrar. O primeiro, para a gente perceber, nós falamos sobre mude o olhar, mude a visão. E eu lembro muito bem que nesse tópico nós falamos que enquanto o nosso olhar estiver no problema, nós não conseguiremos perceber ou ver o Senhor. Citei o exemplo de Agar. Agar estava no deserto, acabou a água, ela sai de perto do seu filho para não vê-lo morrer, e a Bíblia diz que depois que Deus a encontra, tem um encontro com ela, ela viu o poço que estava ali o tempo inteiro, mas o olhar no problema fez com que ela não percebesse a solução. Então nós falamos sobre mude o olhar. Falamos também sobre a atenção que deve ser dada às coisas simples. Deus trabalha muitas vezes de forma simples e se revela para nós de forma simples. E por último nós falamos sobre se alegrar na presença. E eu disse enfaticamente que a alegria é um mandamento bíblico. Eu e você, nós, temos o dever de sermos alegres. Isso foi na segunda semana. Muito bem. Na semana passada, segunda-feira passada, nós falamos sobre perto do mundo e longe de Deus. Na verdade, esse tema foi paradoxal, porque a mensagem foi invertida. Não sei se os irmãos perceberam, mas propositalmente nós colocamos perto do mundo, longe de Deus, e na verdade falamos como está perto de Deus e longe do mundo. Acho que isso foi proposital para a gente fixar mais na mente o que é ensinado. E abordamos aí os 3 tópicos: vivendo no mundo
sem o mundo viver em mim. Eu disse aqui que é possível nós estarmos no mundo, vivermos no mundo, desfrutarmos do mundo, sem esse mundo viver em nós. Usarmos o mundo sem sermos usados pelo mundo. Esse foi o foco desse tópico. O segundo tópico que nós falamos foi sobre a soberba atrofia e a humildade eleva. Às vezes nós somos dominados pela soberba, que é algo do mundo, enquanto a Bíblia nos ordena, nos instrui a ser humilde. E o último tópico foi agradando a Deus vivendo no mundo. É possível viver no mundo e agradar ao Senhor. Foi isso que nós falamos semana passada. Hoje é a última segunda-feira do mês de setembro. Nós vamos encerrar esse tópico trazendo o último tópico desse sermão, que é aproximando do Pai. Então hoje nós vamos falar aqui sobre a possibilidade, o nosso dever de nos aproximarmos de Deus. Vamos falar aproximando do Pai. E aí nós precisamos entender, irmãos, que a nossa maior necessidade, eu disse o quê? Vou repetir para você gravar. A nossa maior necessidade. Repito, a nossa maior necessidade não é casa boa, não é carro bom, não é dinheiro no banco. Não, a nossa maior necessidade é estarmos próximos do Pai, ser cheios do seu Espírito e termos intimidade com Ele. Essa é a nossa maior necessidade. A maior necessidade do cristão não são as coisas existentes na terra. A maior necessidade do cristão é uma proximidade, uma intimidade com o Pai. Essa é a nossa maior necessidade, é estar perto, é ter intimidade. Então é isso que nós iremos trabalhar hoje. Quero chamar a sua atenção, como sempre chamo. Não saia para ir tomar água agora, nem para ir ao banheiro, espere só um pouquinho, que já já a gente conclui, você vai poder fazer tudo isso, salvo uma necessidade maior, claro. Então vamos lá. Aproximando do Pai. Primeiro tópico, anotem, vocês se gostam de anotar, de rabiscar, de riscar, de pegar as referências, tá bom? Primeiro tópico nesta noite é chegando a Deus. Qual é o primeiro tópico? Chegando a Deus. Presta atenção, olhe para mim agora. Anotem e olhem para mim. Há uma ordem, há o que, irmãos? Há uma ordem, chegai-vos. Isso é uma ordem. Deus não está falando, se for possível, quando vocês quiserem, se houver possibilidade, chegue, não. A ordem é, chegai-vos a Deus. A ordem, chegai-vos a Deus. Esta é a ordem, este é o mandamento, esta é a instrução, esta é a exortação. Eu tenho o dever, você tem o dever de se achegar a Deus. Amém, queridos? Por que eu estou falando isso aqui? Porque na nossa mente fantasiosa, no nosso mundo utópico, a gente pensa e imagina que é Deus que tem que vir até nós. A gente se acha tão, que a gente imagina na nossa mente falível, finita, pecaminosa, distorcida, quebrada, que é Deus que tem que vir até nós. A gente pensa, a gente entende,
A gente imagina, conjectura, que Deus ele precisa tanto de nós, que ele é que tem a obrigação de vir a mim, ou de ir até você. Não, queridos, não. Deus não precisa de ninguém. Vou repetir, Deus não precisa de ninguém. Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é tudo, Ele é todo poderoso, todo poder está na mão dele. Ele é independente, é o único ser que não precisa de nada nem de ninguém. Então, se Deus chegar até você, Ele é Deus. Se Ele não chegar até você, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é. Se Deus não fizer, Ele é da mesma forma. Agora, veja que a ordem é nós, criaturas falíveis, aqueles que foram criados por Ele, obra das suas mãos, nós temos a necessidade, repito, necessidade de chegarmos a Ele. Por isso há uma ordem, ao que, irmãos? Uma ordem: chegai-vos a Deus. Agora perceba que o apóstolo diz assim, presta atenção, veja o que está escrito: chegai-vos a Deus e, vamos lá, nós acabamos de ler, chegai-vos a Deus e, então veja que Deus não fica inerte, estático, imóvel. Perceba, olha o que está escrito: chegai-vos a Deus, a ordem para você chegar a Deus. E o que é que Ele faz? Vamos aprender isso aqui? Olhe para mim e presta atenção. Presta atenção. Eu acabei de dizer que Deus é absoluto, soberano, todo-poderoso e independente. Amém? Amém? E Ele é. Vocês concordam? Digam amém. Amém. Me ajude. Vocês concordam? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Ótimo, obrigado pela ajuda. Então Ele é tudo isso. Mas veja que nós, falíveis, finitos, falhos, veja que nós, mesmo com todas as nossas fraquezas, recebemos a ordem: chegai-vos. E vai o falho, o falível, o finito, chegando até Deus. E olha a resposta de Deus para nós: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Veja que é uma resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus? A aproximação. Se você for até Ele, Ele vem até você. Amém, querido? Irmãos, é difícil de acreditar nisso. Quando a gente olha para Deus e olha para nós, é difícil de acreditar. Como um ser absoluto, supremo, independente, soberano, vai se achegar até a mim. Está escrito: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Amém, amados? Então há uma resposta de Deus quando nós chegamos a Ele. Agora presta atenção: esse mesmo Deus que se chega a nós, não chega a nós só porque nós chegamos a Ele. Há critérios, há requisitos para chegarmos a Ele e Ele chegar até nós. Veja que o apóstolo, ele continua dizendo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A Ele para dizendo a afirmação, o que é certo. Agora ele diz: limpai vossas mãos pecadoras e purificai os vossos corações hipócritas. Amém? Se a gente para só aí você pode ir de qualquer jeito. Mas perceba
que para chegar diante do Rei, diante do Soberano, diante do Todo-Poderoso, nós, seus filhos, não podemos chegar de qualquer jeito. Amém, meus irmãos? Quais são os requisitos que ele nos dá? Mãos limpas, coração puro. Repitam. Mais uma vez. Então, primeiro, vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiro, limpai as vossas mãos. Repitam. Agora ele diz assim, perceba que Tiago não está falando de sujeira natural. Amém? Antigamente, e até hoje, você vai conversar com o prefeito, governador, com o vereador, com o suplente de vereador, com o administrador da cidade. Você toma um banho, bota uma roupa, usa perfume. Não, Tiago não está falando disso. Perceba que ele não diz só limpai as vossas mãos. Ele diz, limpai as vossas mãos. Veja que ele está falando que não é de uma limpeza material, física, natural. Ele está falando de uma limpeza espiritual. Limpai as vossas mãos, limpai as vossas mãos, pecadores. Limpeza de mão. Tiago coloca essa condição, todos nós, na condição de pecadores. Ele diz, limpai as vossas mãos, pecadores. Essa é a condição para se achegar a Deus. Vocês, pecadores, não podem chegar de qualquer jeito. Tem que chegar de mão limpa. Amém, querido? E esta limpeza, olhe para mim e preste atenção. Esta limpeza requer 3 requisitos, 3 passos para atingi-la. Então, primeiro, limpai as mãos, mas não é só a limpeza natural. Limpai as mãos, ele está falando de uma limpeza espiritual. E esta limpeza espiritual, para acontecer, requer 3 passos. Quantos passos? Primeiro, é preciso querer. É preciso quê? Ter vontade. Diga vontade. Perceba, irmãos, que Deus não força ninguém. Há uma condição, mas não há uma forçação de barra. A condição é limpar as mãos, pecadores. Mas para limpar as mãos, você precisa querer chegar-se a Deus. E quando é que eu externo a minha vontade de não querer chegar a Deus? Quando eu permaneço com as minhas mãos de pecado. Amém, querido? Veja que não há forçação. O rico chega para Jesus, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino? E Jesus diz, olha, guarda os mandamentos. Ele diz, quais? Isso, eu faço isso desde pequeno. Só isso? Ele diz, calma, falta-lhe mais uma coisa. O que é? Venda tudo que você tem de bens e distribua com os pobres. Me siga, que você vai ter um tesouro nos céus. Ouvindo isso, aquele jovem que tinha muitos bens se entristecera e sai. E Jesus saiu correndo atrás dele. Volta, jovem, volta. Tem lugar para você no céu. Não vai não, espera. Pelo contrário, Jesus diz, dificilmente uma pessoa que confia nas riquezas humanas herdará, que o seu coração está na avareza humana, herdará o reino dos céus. Por quê? Porque no reino dos céus, se achegando a Deus, se entra no reino dos céus, e para se achegar a Deus, preciso limpar as mãos, e para limpar as mãos é preciso vontade, é preciso eu querer. Há uma manifestação de vontade minha e sua, para limparmos as nossas mãos do pecado, e nos achegarmos até Deus. Amém, amados? E desde o princípio é assim. Eu disse o quê? Josué capítulo 24, 15. Lembra que o profeta falou? Olha,
Deus fez isso, ele começa dizendo o que Deus fez. Nós éramos escravos, Deus nos tirou do Egito, nos deu maná, nos deu água, nos livrou dos inimigos, fez isso, nós atravessamos o Jordão, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Agora, vocês estão achando isso pouco? Escolham hoje, façam o quê? Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se é o nosso Deus, ou o Deus das nações inimigas, ou o Deus dos nossos inimigos. Porém, eu e minha casa decidimos, escolhemos por livre e espontânea vontade servirmos ao Senhor. Amém, queridos? Limpar as mãos. Para limpar as mãos, é preciso primeiro o quê? Vontade, diga vontade. Diga vontade. Mais uma vez. O outro passo é renúncia. Repitam. Renúncia. O que é renúncia? É renunciar tudo aquilo, todo o pecado e todo o embaraço no qual estamos metidos. Não basta só você querer, é preciso ter vontade. Decisão é eu quero, eu decido, meu desejo é esse. É também preciso renunciar. Repitam, renunciar. Todo aquele que milita não deve se embaraçar com os negócios desta vida. Agora presta atenção, olhe para mim. Os negócios da vida nos embaraçam. E se estamos embaraçados nos negócios da vida, estamos impedidos de limpar as nossas mãos. E se estamos com as mãos sujas, embaraçadas com os negócios da vida, nós não nos achegamos até Deus. E se não nos achegamos até Deus, de forma nenhuma entraremos no reino dos céus. Então nós precisamos renunciar, deixar todo pecado e todo embaraço que tão de perto nos cerca, nos rodeia. Esta renúncia é uma manifestação do mais íntimo do nosso ser. Deixar, renunciar, não retornar, não voltar a fazer, por mais prazeroso que seja, é destrutivo para você limpar as suas mãos, para você se aproximar de Deus. Então queira chegar a Deus e renuncie o mal que te impede. Porque eu preciso renunciar, está escrito, Isaías 59, o que é que diz lá? No versículo de número 2, os vossos pecados fazem separação, divisão, impedimento entre vocês e o vosso Deus. Então, se eu renuncio, a barreira cai, as portas se abrem e o acesso fica livre para se chegar perto de Deus com as mãos limpas. Com as mãos limpas. Com as mãos limpas. Com as mãos limpas. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Tiago coloca duas condições. Primeiro, limpar as mãos, pé. E para limpar as mãos é preciso 3 requisitos. Primeiro, diga, vontade. Segundo, renúncia. Terceiro, humilhação. Então vamos aprender os 3 requisitos para limparmos as nossas mãos. Pastor, achei que era só jogar água. Essa é a água. A fórmula da água são 3, H, hidrogênio, né, e 2 núcleos de oxigênio, não é isso? H2O. Então observe bem, a fórmula para limpar as mãos também são 3. Vontade, renúncia e humilhação. Por quê? Presta atenção, irmãos. Você não está chegando diante do seu par.
diante do seu escravo, apesar de muita gente tratar Deus como escravo, mas você não está chegando diante do seu par, diante do seu escravo, diante do seu servo, você está chegando diante de Deus. E para chegar diante de Deus, a gente tem que olhar para o tamanho dele e para a nossa pequenez. Ele é grande, nós somos pequenos. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é infalível, nós somos falíveis. Ele é tudo, nós não somos nada. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Ele é soberano, nós somos limitados. Ele tem todo o poder e nós não temos quase nada de poder algum. Então, para se chegar diante desse Deus, é preciso nos humilhar. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nos humilhar. Agora, não é ser humilhado pelos outros. Lucas, escrevendo o seu livro, no capítulo 14, no versículo 11, ele escreve, Jesus dizendo, aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. E o que é ser exaltado na presença? É ser recebido pelo Rei. Amém, meus irmãos? É ser aceito pelo Rei. É entrar na presença do Altíssimo. E como é que eu me humilho, pastor? Antigamente, existia uma regra. Qual era a regra? Despojava-se das suas vestes de linho, das suas vestes reais, vestia-se de saco e cobria-se de cinza e se lançava ao pó. Esta era o sinal de humilhação. Aquele que fazia esta atitude era visto por todos como alguém que estava humilhado, que estava se humilhando, que estava rendido. Hoje, para nós nos humilharmos, você não precisa mais vestir saco, você não precisa mais se cobrir de cinza, você não precisa mais se lançar ao pó. Basta você se despir do seu próprio eu, negar-se a si mesmo. E o que é eu negar a mim mesmo? É eu deixar minha razão de lado, é eu deixar meus desejos de lado, é eu deixar minhas concupiscências de lado, eu deixar minha arrogância de lado, eu deixar tudo aquilo que eu tenho de lado e me lançar como servo despretensioso na presença daquele que é Rei sobre todas as coisas. Aleluia! Então, os dois requisitos que Tiago apresenta: o primeiro é limpeza de mãos, pecadores. Limpar as mãos requer vontade, limpar as mãos requer renúncia, e limpar as mãos requer humilhação. Mas tem outro requisito: purifiquem os vossos corações. Eu disse o que, irmãos? O que isso significa? Que você tem que chegar diante de Deus desnudo, transparente. Por quê? Porque Deus te conhece de verdade. Amém, irmãos? Eu escrevi algo hoje e eu achei interessante o que eu escrevi. Eu escrevi algo mais ou menos assim: por mais que nos esforcemos para ser quem nós somos de verdade,
jamais seremos quem somos de verdade. Porque a verdade do ser é tão profunda que só pode ser conhecida pelo eterno. E depois que eu escrevi isso, eu achei interessante, porque é uma realidade. Por mais que eu tente, me esforce para ser quem eu sou, eu sempre vou apresentar para você quem eu quero que você veja que eu sou. Amém, amado? Acho que deu para eu ser claro para você. Irmãos, nós vivemos num grande teatro da vida, num grande palco, e nós nos apresentamos aos outros com o personagem que nós queremos que os outros vejam quem nós somos. Mas diante de Deus, presta atenção, toda máscara cai, toda capa inexiste, todo personagem cai por terra. Por quê? Porque Deus sabe quem você é de verdade. Então não adianta maquiar sorriso, abraços. Você maqueia, você engana o outro. Mas diante de Deus, o coração tem que ser rasgado. Não é mais as vestes e se cobrir de saco. Agora é rasgar o coração. Por quê? Porque a hipocrisia diante de Deus cai por terra. A máscara diante de Deus cai por terra. O fingimento diante de Deus cai por terra. Porque Ele conhece todos os átomos, os neurônios, as células do seu corpo, os pensamentos da sua mente. Antes da sua mente fabricar, Deus já sabe quem você é. Então, para se chegar perto de Deus, não dá para ser hipócrita. Amém? Existe na Bíblia, presta atenção, que a Bíblia é perigosa, irmão. Presta atenção. Relato bíblico, achei uma pessoa segundo o meu coração. Você olha para a narrativa, personagem, a biografia, o que é que você entende? O coração era rasgado diante de Deus, não tinha fingimento, podia até fingir para o outro, não tinha engano, podia até enganar o outro, mas diante de Deus o coração era rasgado. Deus, o Senhor sabe que eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou nessa situação e nessa condição, eu me apresento diante de Ti como Teu servo, quebrado, rasgado, imperfeito, para ser ajudado pelas Tuas misericórdias. Aleluia. E veja que chegando a Deus, e a condição é limpar as mãos e purificar o coração. Limpar as mãos precisa ter vontade, renúncia e humilhação. Limpar o coração é tirar a hipocrisia, voz de duplo ânimo, de dupla face, de dupla cara, né? É tirar a hipocrisia. E o Salmos 24, você já leu o Salmo 24? Já leram? Olha como é que ele começa. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Aí vem a pergunta logo na sequência: quem entrará, habitará no santo monte do Senhor, no reino do Senhor? E a resposta logo em seguida: aquele que for limpo. Aquele que for limpo. Aí lá já para o final dos Salmos, versículo 6, que é o Salmo curtinho, e não dá para ler todo, mas lá no final ele diz assim: levantai, ó portais eternos, levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças,
porque entrará o Rei da Glória. Ó, o Rei da Glória vem entrando com o seu exército. Qual é o exército? Está escrito, aquele que limpo de mãos, os portais eternos se abrirão para o Rei da Glória passar, acompanhado do seu exército de mãos limpas e de coração purificado. Quem é esse Rei da Glória? O Deus poderoso da guerra, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Limpos de mãos, repitam. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, vamos lá, vamos caminhar. Segundo ponto, primeiro ponto, chegando a Deus. Chegar a Deus há duas condições: limpar a mão, purificar o coração. Limpar a mão requer renúncia, requer vontade, renúncia e humilhação. Já explicamos. Purificar o coração é tirar a hipocrisia, a máscara, a capa, etc. Vamos lá. Segundo tópico. Fomos reconciliados. Eu disse o que, irmãos? Fomos reconciliados. Eu já expliquei isso aqui, vou dar uma explicação rápida. Deus não nos criou para estarmos separados dele, amém? Lembra do Éden? Quando eu digo isso, e quando eu digo criação, não estou falando de mim aqui hoje. Eu estou falando de mim lá no Éden, de mim, de você lá no Éden. Então Deus nos criou para estarmos juntos. Diga juntos. Mas a transgressão do homem separou-nos de Deus. Fez o que, irmãos? Separou-nos. Nós estávamos separados pela transgressão do Éden. Separados. Eu já preguei sobre isso aqui, então não vou me aprofundar. Então, essa separação, ela vem sendo explicada, figurada na Bíblia, no Antigo Testamento, até chegar na reconciliação. E talvez aqui, uma das maiores representações da separação do homem, dessa ligação, olhe para mim aqui. Dessa ligação é o tabernáculo. Eu disse, é o que, irmãos? Tabernáculo. Por que, pastor? É claro, as coisas antigas eram figuras. Eram o quê? Figuras. E o tabernáculo tinha 3 partes. Quantas partes? 3 partes. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Repitam. Ou santo dos santos, não é? Então vamos lá. O pátio, todo mundo podia entrar que não tivesse defeito. Ó, se tivesse defeito, cabeça grande, nariz grande, manco, não entrava no pátio. Já começa a selecionar. Já começa o quê? Sem defeito. Tem muita gente que ficava fora. No lugar santo, só o sacerdote. Aí cortou 95%. No lugar santo, quem entrava? E no santo dos santos? Só o sumo sacerdote. Mas calma. Aí estreitou de vez. Era só o sumo sacerdote e uma vez no ano. A tradição conta que ele entrava amarrado. Olha que negócio, irmãos. Olhe para cá. Olhe para mim, aqui, para mim. A tradição conta que ele entrava amarrado por cordas e sineta. Ele estava lá dentro servindo e o sino estava assim, ó. E o povo de fora ouvindo o sino. Se porventura fizesse assim, esperava. Nada. Morreu. Chega a puxar. Olha que negócio
Olha que negócio sério. E vamos para a simbologia do tabernáculo, para vocês entenderem como estávamos separados. Eu estou prefigurando aqui com o tabernáculo. No pátio tinha um altar do holocausto. Não era isso mesmo? E a bacia. No altar queimava-se o holocausto que era trazido pelo povo sem defeito. E os sacerdotes se lavavam antes de entrar no Santo dos Santos. Aí entrava-se no lugar santo, e no lugar santo tinha três utensílios, que era o candelabro no centro, o altar do incenso de um lado e a mesa dos pães asmos do outro lado. Aí cada um tem um significado. O altar, o candelabro para clarear, não tinha luz elétrica, representava Jesus, né? A mesa dos pães da proposição, tem muita história que eles pães só quem podia manusear, tocar, era comer o sacerdote, e o incenso que era usado pelos sacerdotes na adoração. No lugar santíssimo estava o quê? A arca. A arca era um caixote de madeira, os irmãos sabem, revestido de ouro, argolas do lado, os querubins em cima. Dentro da arca tinha um potezinho de barro com maná, que havia caído do céu. As segundas tábuas, ou pedaços dela, as tábuas da lei estavam dentro. E o cajado, a vara que Arão usou, aquela que floresceu lá na contenda, que a vara floresceu. Vocês conhecem a história. Agora, presta atenção, entre o santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos, havia a cortina, o véu, traçada de 7 panos, impenetrável. Ninguém nela podia entrar. O Santo dos Santos representava a presença de Deus. Veja, um Deus que nos criou para estar ligado com Ele, agora está separado por cortinas. Então, todos nós estávamos separados. Todos nós estávamos separados. Todos nós estávamos separados. E o povo tinha os seus pecados cobertos uma vez no ano, mas continuava separado. Veio Jesus. Quem veio? Jesus. Como ele é chamado, o Cordeiro de Deus. O sumo sacerdote no ano levava o cordeiro para ser sacrificado no altar, para cobrir os pecados do povo. Levava 2 bodes, ele chegava na cabeça de um bode. O primeiro, ele degolava aquele bode, pegava o sangue, aspargia pelo altar. O outro bode estava lá, ele botava a mão na cabeça do bode e ali dizia: eu confesso os meus pecados, eu confesso o pecado dos anciãos, eu confesso o pecado das tribos, das famílias, confessava o pecado de todo o povo e largava o bode errante no deserto. Ninguém podia dar água, ninguém podia dar comida, era chamado bode expiatório. Ele levava sobre si os pecados de todo o povo. E aqueles pecados eram cobertos. Mas o povo não parava de pecar. No próximo ano. Por quê, pastor? Porque nós estávamos separados. Ninguém tinha ligação com o eterno. Ninguém falava com Deus. E houve um tempo que a Bíblia diz, 400 anos antes da vinda do Messias, Deus cruzou os braços, não falava nem por Urim, nem por Tumim, nem por visão, nem por revelação, nem por sonho, nem por... Imagine, irmãos, o mundo sem Deus falar.
Porque o povo estava, mas nós, a humanidade gemendo, gritando, buscando Deus, buscando substituir a necessidade de Deus. Mas Deus em silêncio, porque o povo estava separado. Mas a Bíblia diz que veio o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que este Cordeiro foi levado à cruz do Calvário. Isaías já tinha profetizado que ele levaria sobre si os nossos pecados. O castigo que traz a paz sobre nós estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos lá na cruz. Ele ergue os olhos aos céus e diz: Pai, está consumado nas tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. Ele pegou a mão de Deus, a minha mão e a sua mão, e diz: eu estou reconciliando consigo, comigo mesmo, o mundo. Aleluia. Diz a Bíblia que o véu que separava se rasgou. Deus rasga de alto a baixo, dizendo: está livre o acesso. Eu não estou mais separado de você. Está livre o acesso. Agora você pode entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Aleluia. Aí eu já preguei sobre isso aqui. Nós fomos regenerados, gerados novamente. A primeira geração falhou, mas nós fomos regenerados, gerados de novo. Hoje nós estamos ligados ao Pai por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, e os pecados? Eu já expliquei aqui, vou explicar novamente. Aleluia. O Senhor, quando olha para nós, você que foi lavado pelo sangue, presta atenção, que isso aqui é para você sair daqui, irmão, chutando a cara do diabo. Porque o diabo olha para o nosso passado, para o nosso ontem, para te acusar. Está pensando? Há 300 anos atrás você fez isso, agora quer ser boa, quer ser bom. O diabo olha para o passado. O homem te acusa no presente. Mas só Deus perdoa o seu passado, enterra o seu passado, perdoa o seu presente e te prepara para o futuro. A primeira geração falhou. Jesus nos ligou novamente ao Pai. Aí Deus, quando quer olhar para nós, sabe o que é que Ele vê? Está escrito no Êxodo. O que Ele vê, sombra. A sombra do Êxodo agora se cumprindo. Ele vê o sangue de Jesus nas nossas vidas. Ele não vê mais, escute! Ele não vê mais os seus pecados. Ele vê o sangue da reconciliação. O sangue de Jesus. Quando você se arrepende. Quando você limpa as suas mãos e purifica o seu coração. Amém, meus irmãos? Então nós hoje fomos reconciliados. Você está ligado a Deus. Você está ligado ao Senhor através de Cristo. Amém, queridos? Vale a pena limpar as mãos. Vale a pena purificar o coração. Porque é isto que garante a nossa ligadura a Deus.
Pelo sacrifício de Cristo, é claro, no Calvário. Aleluia. Não dá vontade de chorar quando você escuta um negócio desse, não? Não comove o seu eu interior quando você escuta isso, não? Você estava condenado, irmãos, ao fogo eterno. E por méritos, porque os nossos atos, bem diz aquele ladrão na cruz, estamos aqui com méritos, porque as nossas ações nos trouxeram aqui. Nós estávamos condenados com méritos, porque as nossas ações nos levaram à condenação. Então você estava gemendo no fogo eterno com méritos. Mas Jesus veio e te resgatou de lá com mão forte, com braço estendido, poderoso, tomou você das garras de Satanás e disse: o céu está reservado para você. Por que eu fiz, pastor, para ele fazer isso comigo? Nada. Ele olhou para você e se agradou de você, mesmo você sendo pecador. Ele morreu em seu lugar. Oh, aleluia! Aí vem Paulo e diz: eu entendi o mistério da salvação. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo as suas vontades carnais, mas segundo o Espírito que foi dado a nós como selo. Versículo 35, ele diz: nenhuma condena, ou melhor, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Oh, Deus grande, poderoso, eterno, justo, santo, maravilhoso, Deus forte, reconciliador da humanidade. Oh, glória, se alegra, porque você estava condenado e foi absolvido pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glória a Jesus. Você foi reconciliado. Amém? Terceiro, eu vou finalizar. Isso poderia ser um tópico do segundo, mas eu fiz questão de colocar no terceiro para dar uma ênfasezinha a mais nesse tópico aqui. Então, o terceiro tópico é: fazer o bem nos aproxima de Deus. Irmão, eu quero chamar a sua atenção agora para essa questão tão importante para nós, que fomos reconciliados, regenerados, nascidos de novo. Estamos ligados ao Pai. Podemos nos achegar a Deus de mão limpa, de coração puro. Olha que detalhe interessante, que eu fiz questão de deixar um tópico, só para a gente sair daqui com isso na mente. Fazer o bem nos aproxima de quem? Deus. Então diga: fazer o bem me aproxima de Deus. Mais uma vez. Amém, queridos? Então, o que é isso aqui? Ó, nós nos aproximamos de Deus quando fazemos as obras de Deus. E as obras de Deus são o bem. Qualquer criança sabe disso. Qualquer menino, qualquer neófito sabe disso. As obras de Deus são boas, são agradáveis. Veja o que Tiago diz. Versículo 17. Aquele, pois, que sabe, que tem condições, que pode fazer, que tem conhecimento e não faz o bem, comete. Agora presta atenção, eu já disse e vou repetir: o pecado nos afasta de. Ora, irmãos, se o pecado nos afasta de Deus, e se eu não faço bem, eu cometo pecado, logo, fazendo bem, eu me aproximo. É inversamente proporcional. Pegaram a visão, irmãos? Fazer o bem me aproxima. Olhe para cá, preste atenção, bem rapidinho. Tem um homem na Bíblia, que o nome dele é Cornélio. Não era cristão. Não tinha aceitado a Jesus. Não era batizado com o Espírito Santo. Mas olha o que diferenciava Cornélio. Presta atenção. Ele fazia orações, ofertava e dizimava. E qual era a outra característica dele? Fazia o bem. Dava esmola. Está escrito, né? Dava esmola. Orava mesmo sem conhecer. Era fiel mesmo sem conhecer. E fazia o. Aí Deus olha e diz assim: vou mandar o pastor ir lá. Ô Pedro, vai na casa de Cornélio. E às vezes o pastor quer fazer o que ele quer. Tem disso também, né? Às vezes. Mas acaba cedendo. Cornélio acabou cedendo e foi. E olha o que Deus disse para Pedro. As esmolas dele, a devoção dele, a fidelidade dele, chegou até mim. O que Deus, traduzindo pelo que eu estou falando, ele se aproximou de mim, cumprindo os requisitos que eu quero. Amém, meus irmãos? Então presta atenção aí. Pedro foi lá, orou, todo mundo foi batizado no Espírito Santo, a família. Por causa das esmolas de Cornélio,
toda a família recebeu isso. Isso é maravilhoso, irmão. O bem que você faz causa um efeito positivo na sua casa, na sua descendência, nos seus parentes. Então, fazer o bem nos aproxima de Deus, assim como deixar de fazer o bem nos afasta. Por quê, pastor? Porque o mal procede do inimigo. O mal procede de quem, irmãos? E a certeza que somos de Deus é quando nós praticamos o bem. Olhe para mim, presta atenção. Toda vez, eu disse o quê? Então vou repetir. Toda vez que você intenta o mal para alguém, você está sendo usado pelo diabo. Toda vez, só intenta. E quando você faz, você está sendo o instrumento do diabo. É forte isso, não? Mas pastor, sou crente, falo língua, prego, profetizo, e daí? Pedro era apóstolo. Pedro era o quê? E olha o que Jesus disse a ele. Bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. Ou seja, ele era profeta, profetizou. Eu já expliquei o que é profecia. É falar a vontade de Deus e o pensamento de Deus para o povo. Ele falou o pensamento de Deus, a vontade de Deus para o povo, profetizou. Depois, o mesmo Pedro, profeta e apóstolo, Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. A mesma boca que profetizou, foi a mesma boca que foi emprestada para o diabo. Irmão, isso é pesado demais. Eu tenho até receio de dizer isso aqui. Mas toda vez que você intenta o mal, maquina o mal, planeja o mal, executa o mal, você está sendo instrumento do diabo, vaso do diabo, mensageiro do diabo. Mas olhe para cá. Jesus não chamou a gente para isso não. Amém? Você pode com todo o amor, carinho, respeito, gentileza, presteza, delicadeza e todos os exas da língua portuguesa falar com seu irmão assim. Deus não te chamou para fazer o mal. Agora, dê uma aula de teologia para ele, diga assim, você agora vai ser o professor, vai dizer assim, as pessoas só fazem o mal quando falta o amor. Mas seu coração está cheio de amor. Amém, queridos? Agora, olhe para mim, eu também aqui não vou ser hipócrita. Tem hora que mesmo com o coração cheio de amor, você se ira ou não ira? Jesus irou. Não irou? Irou ou não irou? Está escrito. A Bíblia diz, irem, mas não pequem. Alguém está irado contra alguém? Não peque, irmãos. Repreenda aquela ira. Ore por ele. Você quer ver qual é a maior... Vou ensinar para você. Olhe para mim. Ensinamentos do pastor. A maior vingança contra o irmão que te fez alguma coisa. Querido, se você fizer isso é batata. Você não precisa ir em macumbeiro, não precisa fazer nada. A maior vingança para alguém que te fez alguma coisa. Vou te ensinar agora, prepare aí. E você que está me ouvindo aqui também, escute, aprenda. Alguém te feriu,
Você está querendo se irar contra alguém? Sabe o que é que você faz? Sabe? Ore por ele. Jejue por ele. Passa 3 dias em jejum para Deus abençoar a vida dele. Se vingue jejuando por ele. Se vingue pedindo a Deus para abençoar ele. Se vingue pedindo a Deus para fazer a vida dele prosperar. E você vai ver Deus mudar o seu cativeiro. E Deus mudou o cativeiro de Jó quando esse orava pelos seus. E o que é que os amigos tinham feito de Jó? Provocado a ira, acusado injustamente. É receita bíblica, não estou inventando nada da minha cabeça não, viu, irmão? Aí esse pastor inventa coisa, está na Bíblia. Estou inventando nada da minha cabeça, é receita bíblica. Então ore por aqueles que te perseguem. Jesus disse: amem os inimigos, orem pelos que vos perseguem. Aí a gente vence o mal que está em nós, porque o mal está em nós. Mas a gente precisa vencer. E o Espírito de Deus é mais forte para nos fazer vencer. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou fechar com esse versículo. Versículo de cabeceira. Às vezes tem uns versículos que é de cabeceira. Se anotar no seu quarto. Às vezes a gente chega em algumas casas, quarto de jovem, de adolescente, tem muitas figuras, né, desses artistas aí. Muitas frases desses escritores. Anote alguns versículos de cabeceira para você ler todo dia. As irmãs que colam imã na geladeira, anote num imãzinho daquele, bote na geladeira. Toda vez que você for abrir a geladeira, você lê. 1 de João 4, 20 e 21. Eu disse o que, irmãos? Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é o quê? Aí ele conclui no 21 dizendo assim: se você não ama o seu irmão que está vendo, que você vê, como é que você pode amar Deus que você nunca viu? O que é que ele está dizendo para nós? Pega. Há uma receita bíblica. Receita bíblica. Aqui, a receita bíblica. 2 receitas. Aproveitar e falar logo de 2, que uma coisa puxa a outra. Para eu ter os meus pecados perdoados, eu preciso perdoar quando você peca contra mim. Se eu não te perdoo, eu não sou perdoado. Regra bíblica. E para eu amar Deus, eu preciso lhe amar. Eu já preguei um tempo atrás aqui, é o amar para fora. Amém? O amar para dentro é narcisismo. O amar para fora é evangelho. Amém, meus irmãos? Amém, meu irmão? Amar para fora é evangelho. Amar para dentro é egoísmo, é narcisismo. Deus nos chamou para amar. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja. Então, recapitulando aqui, aproximar do Pai. A receita é limpar a mão, purificar o coração. Para limpar a mão, vontade, renúncia, humilhação, purificar o coração, arrancar a máscara, a hipocrisia. Primeiro tópico. Segundo, fomos reconciliados, estávamos separados, hoje estamos ligados, conectados ao Senhor. E terceiro, fazer o bem nos aproxima de Deus. Faça o bem, irmão. Pastor, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo me aproximar de Deus. Começa a fazer o bem. Amém? Começa a fazer o bem.
Faça o bem. Mude. Olha, ao invés de falar mal do irmão, fale bem. Rapaz, eu conheço uma mulher fantástica. Sinceramente, eu fico até meio sem jeito de falar dela assim, porque o povo acha que eu estou querendo alguma coisa, que eu estou puxando, sabe? Mas não é. Eu conheço uma mulher fantástica. Você chega para ela esculhambando com o irmão, falando, ela diz, não, mas ele fala tão bem de você, ele é tão, sabe? Aí desconcerta a pessoa. É mulher fantástica, eu sou apaixonado por ela. Mas, meus irmãos, ame, não provoque ira, não fale mal, não julgue ninguém. Cada um de nós vamos dar conta a Deus, fique tranquilo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos servir ao Senhor agora com os dízimos das ofertas. Pegue a sua melhor oferta. Hoje é a última segunda-feira do ano. Desculpe, do mês de setembro do ano. Então você nunca mais, no mês de setembro do ano de 2025, você vai ofertar ou devolver o dízimo. Numa segunda-feira. Nunca mais. Hoje é a última. Então aproveite para honrar a Deus. Pastor, mas já é a última segunda-feira, era para eu fazer as primícias, mas é melhor fazer do que não fazer. Então honre ao Senhor. Ofereça a Ele o seu melhor e Ele vai te abençoar. Amém, querido? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. E abençoar esse dízimo e esta oferta que você vai devolver a Deus. O presbítero Genivaldo vai estar orando e abençoar. Você que está nos acompanhando aí pela internet, tem o QR Code aí na tela. Você pode escanear e fazer uma oferta também ao Senhor. O dízimo você devolve onde você congrega se você já é crente. Mas você pode ofertar, honrar a Deus com o melhor que você tem. Deus vai te abençoar. Ora. Amém. Senhor, ó Deus, te damos graças, ó Pai, pela revelação da Tua palavra. Que nós possamos colocar em prática todos os dias. Deus, muito obrigado. Senhor, também quero te apresentar teus filhos que vão devolver o dízimo e também que vão ofertá-lo. Eu te peço uma bênção especial. Que o Senhor possa continuar abençoando 100 vezes mais aquele que continua sendo fiel, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue abrindo as janelas do céu e abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos vão sair do seu lugar, trazer a oferta e o dízimo. Você de casa pode escanear e fazer a sua oferta no 3. 1, 2, 3, vai! Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabem que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Meus irmãos, nós vamos apresentar os nossos irmãos. Cadê os diáconos da igreja, por favor? Rapidinho, coloque-se de pé. Está ali o Cândido, o Hamilton, o Alexandre está aqui, o Luiz está aqui. Os demais, o Alex está aqui também. Muito bem. Vamos receber os nossos diáconos como bem-vindos, digam amém. Os dirigentes, o Jeová está ali, que é dirigente no Ponta Verde. O Fredson, cadê o Fredson? O Fredson está trabalhando ali. Mas está ali o Fred, é dirigente do Olaria, está ali o irmão Souto, que é seu vice, a esposa do Fred,
o Denilson ali, que é auxiliar ali no Ponta Verde. Muito bem. Apresentar aqui os presbíteros auxiliares, presbítero Eliezer, presbítero Islã, presbítero Henrique, presbítero Fabrício, que está ali, presbítero Fábio, presbítero Gilson Soares, presbítero Luciano, que é dirigente na Rua da Usina, o presbítero Daniel foi ofertar, é dirigente no Vila Verde, o Daniel está aqui, e o pastor Armando, que é dirigente ali no Canadá. Nosso irmão João estava viajando, o Daniel estava viajando, o Abinadab estava viajando, o Abimael estava viajando, as esposas também. Todo mundo que estava viajando fica de pé aí, retornou hoje. Cadê a carta deles que não me entregaram aqui de retorno? Aí. A grávida ali também, né? Como é que está o bebê? As cartas estão aí de retorno, né? Como é que está o bebê, minha filha? Já vi a barriguinha daqui, começou a apontar, né? Cuida bem do bebê. Então vamos receber a todos como bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. A Thalita está ali, nossa irmã Zelândia, todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Podeis sentar. Meus... Canoas, nosso irmão Genivaldo, né? Está trabalhando ali também. Dirigente do Canoas, nossa irmã está ali, nossa irmã Elisângela. Faltou mais algum congregação, meus irmãos? Novo Porto. Novo Porto, o presbítero Custódio teve que fazer uma situação agora à tarde. Disse que chegaria mais tarde, mas pelo jeito atrasou, mas está ali o Daniel, que é o vice-dirigente ali no Novo Porto. Vamos recebê-los também como bem-vindo. Diga um amém. Os coordenadores, dêem glória a Deus aí. Meus irmãos, nós queremos agradecer aos irmãos que nos acompanharam até agora pela internet. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e os seus negócios. Até o nosso próximo culto. Fiquem com Deus.